Você vai ver no vídeo de hoje 7 leis vigentes na Idade Média que, analisadas sob o pensamento de hoje, são completamente absurdas. Haviam proibições que iam desde assoar o nariz até jogar futebol. Por se tratar de leis que hoje são consideradas ridículas, é fácil deduzir por que nenhuma dessas leis continua existindo hoje. Vamos então conferir agora as 7 leis mais absurdas do período conhecido como Era Medieval. Número 1. Assoar o nariz. A cidade inglesa de Newmarket é considerada o berço da corrida de cavalos. As primeiras corridas teriam começado lá por volta do século XII e aos poucos acabaram se tornando um grande negócio para a cidade. Como as corridas aconteciam nas ruas da cidade, foi decretada uma lei que proibia que os cidadãos assoassem o nariz em público. O motivo era que a secreção poderia fazer com que os cavalos ficassem doentes. Além disso, quem andasse nas ruas com febre era obrigado a pagar uma multa. Tudo, claro, para proteger os valiosos cavalos. E na Idade Média, assim como hoje, as punições sempre envolvem algo relacionado com o dinheiro que os governantes podem perder. E nesse ponto o tempo passa, mas as coisas nunca mudam, né? Número 2. Usar sapatos pontudos. Muitas pessoas costumam achar sapatos de bico fino muito elegantes. No século XV, pensava-se que um homem ficava mais másculo quanto mais alongado fosse o seu pé. Por isso, era comum que as pessoas, especialmente os homens, usassem sapatos que eram vários centímetros maiores do que o necessário. Os extravagantes sapatos pontudos, que eram conhecidos como crackles na Inglaterra, eram também símbolos de classe. Por isso, quando os camponeses passaram a usá-los, a corte inglesa resolveu intervir. E foi aprovada uma lei que dizia que, abre aspas, nenhum cavaleiro sob a categoria de lord, escudeiro ou cavalheiro, nem qualquer outra pessoa, deve usar sapatos ou botas com pregos ou pontas que excedam o comprimento de 2 polegadas, fecha aspas. Outra característica curiosa que não muda até hoje é o fato de a elite não querer se misturar jamais com o povo, né? Mesmo a elite sendo completamente dependendo da mão de obra do povo. Número 3. Não pode comer mais do que 2 pratos de comida. Muitas leis da Idade Média buscavam restringir o consumo excessivo de comida e bebida, apenas das pessoas mais pobres, é claro. Por isso, em 1336, uma lei foi promulgada para proibir que as pessoas recebessem mais do que 2 pratos de comida durante uma refeição. A exceção à lei ocorria apenas em datas festivas, como o Natal, quando as pessoas poderiam comer 3 vezes. E claramente, pessoal, essa lei aqui se aplica apenas para os mais pobres, porque os mais ricos estavam se esbaldando enquanto aprovavam leis ridículas como essa. E curiosamente, hoje em dia, não precisa nem proibir, né? Porque muitas pessoas nem têm mesmo o que comer, né? Número 4. Abstinência sexual em certos dias da semana. Em sociedades extremamente religiosas, dá até para imaginar que as leis pudessem intervir, inclusive na vida sexual dos cidadãos. Na Idade Medieval, era, entre aspas, permitido que os casais fizessem sexo em 4 dias da semana. Na quinta-feira, sexta e domingo, era proibido o ato. E o curioso é que essas proibições se estendiam para além do contato físico. Como se acreditava que o contato visual era muito excitante, aconselhava-se que, nesses dias, as mulheres não olhassem para os homens para não colocá-los em tentação. Agora, você consegue imaginar uma lei como essa vigorando nos dias de hoje? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Número 5. Jogar tênis. Na Idade Média, o tênis também tornou-se ilegal para os profissionais que não eram nobres. A razão não era muito louvável. Acreditava-se que o tênis atrapalhava os trabalhadores e os desviava de suas obrigações. Os historiadores acreditam que essa proibição foi crucial para que o tênis fosse considerado como o esporte dos reis, entre aspas, com equipamentos caros que o restringe até hoje às classes altas. Número 6. Jogar futebol. Oficialmente, o futebol foi criado em 1863 na Inglaterra, mas na Idade Média existia um jogo muito semelhante a ele que foi proibido,
o chamado futebol medieval. Na verdade, era muito mais violento do que o futebol que nós conhecemos hoje. Para começar, a bola era feita de bexiga de porco cheia de areia, e muitas partidas eram tão acirradas que terminavam com jogadores mortos e com a destruição do local em que as partidas ocorriam. Por isso, em 1314, após queixas de moradores, o rei Eduardo II decretou a proibição da prática desse não tão saudável esporte, Embora o decreto tenha sido renovado diversas vezes, algumas pessoas, incluindo alguns aristocratas da época, continuaram, por assim dizer, batendo uma bolinha de vez em quando. Número 7. Blasfêmia. Na Idade Média, pessoas tinham que segurar a língua literalmente, para evitar infringir leis religiosas. Cometer blasfêmia ou falar mal de Deus e questões religiosas era um crime muito severo, e a punição poderia ser inclusive perder a sua língua. Essa é uma das leis medievais mais assustadoras daquela época. Agora imagina se essa lei vigorasse nos dias de hoje. O que teríamos de pessoas sem língua por aí, hein? Mas me comenta aqui embaixo qual dessas leis medievais você achou mais absurda. Quero aproveitar também para te convidar a se inscrever nesse canal e deixar o seu gostei se você gostou do vídeo, para que assim eu possa trazer mais temas voltados a esse período medieval. Pessoal, eu vou ficando por aqui com mais essa curiosidade, então a gente se vê na próxima memória. Até lá!